transformado em carbono e água, ok? Então foi metabolizado, ele usou, ok? Tá. Acontece que a enzima dele também transforma essa substância aqui, a ciclohexana. Só que a enzima faz essa transformação aqui, ó, de ciclohexano em ciclohexanol sem obter nada. Ela, com essa transformação aqui, não está obtendo dele nem energia, simplesmente nem carbono, nem nada. Existe sim a habilidade da enzima para fazer essa transformação. Acontece que uma outra população de micro-organismos pode se beneficiar grandemente disso. Por quê? Porque no caso aqui, o gênero Pseudomonas de bactérias, eles não conseguem atuar na ciclohexana. Mas a partir do momento que esse micro-organismo aqui tem enzima que faz essa transformação, e para ele não vai ter alimento nem energia, o produto final passa a ser o alimento de outra população. Então, a Pseudomonas, que não podia atuar sobre a ciclohexana, ela passa a poder usar como alimento o ciclohexanol. Transforma em ciclohexanona, continua, aí ela se alimentou, gerou energia e biodegradou tudo, aportou tudo, entende? Conseguiram entender isso? Conseguiu? Israel está muito cansado. Então vamos lá, gente. Olhem só. Então, essa linha aqui está mostrando o seu metabolismo assimilatório, ou seja, a gente quando vai se alimentar agora no RU ou em casa, a gente vai se alimentar justamente para geração de energia, o CO2 que a gente não para de gerar, então, e a água perfeita no interior do nosso corpo. Tá? Bom, o que é o cometabolismo? Exatamente isso aqui. É a capacidade que o micro-organismo tem de transformar um composto sem obtenção de energia, de nutrientes, né? Ele não tem solução nenhuma. Mas, por outro lado, foi possível para outra população se beneficiar disso aqui. Então, isso na natureza acontece sempre, e isso também é usado em consórcios de micro-organismos que vão realizar a biorremediação, porque algumas populações vão se beneficiar da transformação de outras que, na verdade, não estão obtendo energia daquele composto, ok, gente? Aí que eu preciso de uns minutos de vocês. Vocês podem me dar uns minutos? Pode? Pode? Quer passar uma aguinha mais geladinha assim, por? Vamos lá. Então, gente, aí que a gente chega na biorremediação dos solos contaminados. Então, eu tive que explicar tudo aquilo dos compostos anabióticos primeiro, para a gente falar da biorremediação, né? Então, aqui nós temos dois conceitos de biorremediação. E tem vários outros. Se vocês entrarem no Google agora, dá um Google, vocês vão achar vários outros. Eu costumo chamar a atenção mais para o meu lado da microbiologia, eu gosto de separar melhor as coisas. Mas eu vou explicar para vocês, depois de falar desses dois conceitos, eu vou explicar uma questão. Então, na verdade, biorremediação, processos que usam micro-organismos de ocorrência natural, ou seja, indígenas, nativos, né, sendo leveduras, fungos, bactérias, né, visando a decomposição e ou degradação de substâncias nocivas a compostos menos tóxicos ou inócuos, tá? Então, isso aqui já tem muito tempo, esse conceito da EPA, da Agência dos Estados Unidos de Proteção Ambiental. Mas acontece que a gente não usa só micro-organismos de ocorrência natural. A gente pode usar organismos de outros lugares e levar para o local contaminado. E não contente com isso, a gente pode fazer o uso de micro-organismos geneticamente modificados também. Tá certo? Tá. Então vamos lá. Essa daqui está um conceito mais geral. Estratégia ou processo que usa
micro-organismos, plantas ou ambos, visando a transformação ou degradação de contaminantes presentes no solo ou em outros ambientes. Eu, particularmente, para biorremediação, eu prefiro o conceito que fala dos micro-organismos, porque quando nós envolvemos as plantas, o nome correto seria fitorremediação. A não ser que a gente use as plantas também para aumentar a atividade biológica do sistema radicular, e com isso a gente tem a atuação de ambos, das plantas e dos micro-organismos. Mas quando é a planta que vai fazer mudanças, o nome mais apropriado no meu entendimento é fito é de planta, fitorremediação. E quando é mais um micro-organismo, biorremediação. Mas o fato é que o tempo está passando e eu vejo esses conceitos mais amplos do uso de plantas no conceito de biorremediação. Mas eu sempre saliento isso, tá? Mas quando a gente fala em biorremediação, a gente está falando de micro-organismos. E estamos usando o conceito para a planta, mas o nome correto é fitorremediação. Mas tem esses conceitos mais amplos, ok? Então, vamos lá, né? Características, né? A biorremediação, ela pode ser aplicada para uma larga gama, ou seja, compostos químicos variados, tá? Inclui processos conduzidos por muitas espécies microbianas que agem conjunto ou sucessivamente, ou seja, a gente põe um consórcio lá que todos vão fazer a transformação juntos, ou a gente tem populações que começam, aí transformam, elas acabam morrendo por falta de alimento, segue outra população e dá uma sucessão microbiana. Tá? Pode ser implantada sobre várias condições de solo, camadas superficiais e subsuperficiais e caráter multidisciplinar. Então, em projetos de biorremediação, a gente pode ter vocês, por exemplo, da gestão ambiental, engenharia ambiental, biólogos, agrônomos, químicos. A gente pode ter vários profissionais atuando. Bom, e a gama de contaminantes? Ela tem mais ainda do que isso, tá? Mas aqui a gente está colocando alguns. Então, essa siglazinha PETEX, que está envolvendo benzeno, tolueno e tibenzeno estileno, derivados ali do petróleo, da petróleo. A gente tem esse benzeno, tolueno e tibenzeno estileno, tá? Então, esse MTBE, que é o metilterbutil-éter, é um aditivo de gasolina nos Estados Unidos. Pode ser usado também. Os APs, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, olha só, várias cadeias fechadas, ó, policíclicos, presentes em muitos derivados de petróleo. PCBs, bifenis policlorados, você já deve ter ouvido falar, né? Solventes clorados, tricloretileno, tetracloretileno, explosivos, metais, radionuclídeos, ou seja, substâncias que emitem radiação. Então, a gente tem uso da biorremediação até para conter determinadas valências do urânio com a ação microbiana, ele entrar em outra valência que vai ser menos prejudicial, tá? Então, coloquei exemplo do urânio. Compostos inorgânicos, como por exemplo nitrogênio e fósforo, porque nitrogênio e fósforo em excesso podem causar, como vocês já haviam falado antes, eutrofização das águas, não é isso? Que até é uma questão que chega às águas, muitas vezes derivada da agricultura, né? E também da criação de animais, devido às rações. Então, nesse conceito de biorremediação, quais são os processos que estão envolvidos dos micro-organismos que a gente acabou de ver? Biotransformação, que é o termo geral, né? De transformação de compostos derivados. A mineralização, né? Que é justamente, você pega um composto orgânico e vai quebrando ele, gente, até ele deixar de ser orgânico. Ele se tornar, ser convertido em seus menores componentes inorgânicos. Que dentre eles, né, está o CO2, a água, o sulfato, tá?
né, que refere-se à transformação de um composto contaminante sem que haja a provisão, ou seja, o alimento, né, a provisão de carbono e energia para o micro-organismo degradador, que é o que eu acabei de explicar sem falar essas palavras, né? Provisão, vocês já tinham ouvido falar nessa palavra? Alguém aqui já acampou? Alguém tem pretensão de acampar? Gente, vocês são jovens, tem que acampar também. Mas, claro, em local muito seguro, tá? Hoje em dia está muito... Não pode acampar em qualquer lugar, não. Deus me livre, não pode acontecer. Mas pensa só, a gente tem que ter uma provisão. Vocês têm que levar alimentos desidratados, um rapidez ali para fazer, levar coisas cristalizadas, frutas, de repente uma barra energética. Vocês têm que pensar em coisas práticas, fáceis de cozinhar para vocês comerem, não é? Isso é uma provisão de água e de alimentos. Então é isso. Ele vai transformar sem que para ele isso reverta em carbono e energia. E aí, o que acontece? Transforma em duas compostos transformados e aqui a gente entra de fato na bioremediação. Então vamos lá, gente, por isso que eu quero a atenção de vocês, né? Quando a gente fala da bioremediação, esses dois aqui são muito importantes, tá? E eles são, na verdade, in situ, eles são muito utilizados como in situ, ou seja, no local, e não é in situ, tirando do local, tá? Em que, o que significa bioremediação? É quando, na verdade, você precisa que aquela comunidade microbiana, por exemplo, até nativa daquela região, ela prospere, ela prolifere, ela ganhe muitos micro-organismos justamente para poder atuar. Por quê? Vamos pensar. Pensa em 5 micro-organismos, não é sacanagem, né? Mas tudo bem. Pensa em 1000 micro-organismos e 1 bilhão de micro-organismos. Onde vai ser mais efetiva a quebra do composto? Com 1000 ou com 1 bilhão? Com 1 bilhão, né? Então, aqui no fundo, o que a gente vai dar para eles? Comidinhas. Mas a gente não pode falar isso não, né? A gente está em graduação. Então, a gente vai fazer o quê? Adição de nutrientes, a exemplo do nitrogênio, ou do fósforo, ou outros compostos que podem ser até gasosos, se o interesse for esse, a fim de estimular a atividade de micro-organismos nativos daquele solo. Né? Então, naquele primeiro acidente que chocou, teve uma repercussão mundial, né, que foi lá em 1985, na Jackson Valdez, vocês já ouviram falar? Foi lá no local do Alasca, se eu não estiver enganada. Foi horrível, né? Foi o primeiro grande impacto ambiental assim, de proporções que mexeram com a comunidade pública, a sociedade mundial. Eles fizeram muito disso lá, bioestimulação. Daquele acidente pra cá, gente, aí, assim, muita coisa evoluiu em termos dessa parte ligada a acidentes e da própria parte da microbiologia, né, ambiental, ecologia microbiana e tudo, né? Então, isso é sempre usado, né, a bioestimulação, você colocar ali nutrientes que são importantes para que eles possam aumentar em número e serem mais atuantes, porque a ideia de aumentar o número para a atividade biológica ficar muito maior, tá? E a bioaumentação? Vocês vão ver em alguns livros chamado bioaumento ou bioaumentação. Aqui a gente vai fazer a introdução não mais de alimentos. Aqui a gente vai fazer a introdução de micro-organismos em um local contaminado. Então, ou a gente poderia isolar e colocar micro-organismos nativos daquele lugar, ou a gente desenvolve um consórcio de micro-organismos em um laboratório e traz o que não é do lugar, leva o consórcio de micro-organismos, que geralmente são vários, e a gente coloca no local, tá?
ou a gente já tem micro-organismos geneticamente modificados, com as enzimas que a gente espera que ele tenha para quebrar. Aí ele coloca no local. E claro, a gente pode usar os dois. Tanto fazer a bioaumentação, quanto colocar a comidinha deles, ou seja, os nutrientes, para que eles possam crescer em número, não é isso? A bactéria não cresce assim, a gente que cresce assim. Depois para de crescer, vem um crescimento lateral, não é? Não é verdade? Quem está passando dos 21 anos aqui? Acabou o crescimento, gente. Agora é só. Mas a bactéria não é isso, né, gente? Ela não vai. Quando a gente fala em crescimento de bactéria, a gente está falando do crescimento do número de indivíduos, né? Para fazer. Então, o que acontece? Efetua-se pela introdução de populações de uma mesma espécie ou de um consórcio de várias espécies, né? O inoculante pode conter micro-organismos do tipo selvagem, ou seja, nativo, ou ainda micro-organismos geneticamente modificados. Por isso que eu estou falando. Agora eu vou seguir rápido, porque é o seguinte, gente. Aqui vai mostrar o seguinte, Aqui, infelizmente, é uma situação ruim. Porque aqui, na verdade, está sendo chamada de biorremediação passiva ou intrínseca. Então é aquela, o poluente acabou parando no lugar e com a população de micro-organismos do local, espera-se que eles façam essa biorremediação. Vai demorar muito tempo, ninguém vai monitorar, ninguém vai fazer nada, né? Então está aqui a fonte de contaminação, a zona insaturada do solo, e aqui a zona saturada, que vocês viram, né? Que pode chegar ao lençol freático e aumentar a poluição. Então, biorremediação natural pelos micro-organismos nativos. Ninguém faz nada. Bom, claro que a degradação vai ser muito baixa, não há monitoramento nenhum para ver se está ocorrendo efetivamente. Difícil de se prever a migração ou degradação contaminante, né? E um ou mais de um fator encontra-se em condições subótimas, ou seja, claro, tem limitações ali. Esse processo, vai demorar muito. No fundo, tem muitos lugares que isso aqui é usado, viu? Porque as pessoas, vou falar uma coisa para vocês, está ali no slide. As pessoas acreditam na infalibilidade. Como é que é? Estou conseguindo falar português. Infalibilidade microbiana. Então, as pessoas acreditam que os micro-organismos vão quebrar e transformar e dar conta de tudo. Talvez, gente, nem sempre seja assim. Né? A gente já viu as substâncias recalcitrantes, né? Às vezes tem várias limitações, então as coisas não são bem assim não, tá? Então esse seria o pior caso de biorremediação, mas é bastante comum, quando ninguém faz nada, né? Aí tem remediação natural monitorada, ou seja, vai ser uma coisa ali que vai acontecer naturalmente, mas vai ter um programa de monitoramento ou uma mudança em algum padrão ali. Aqui não, aí aqui a gente já está com a fitorremediação, né? Então a gente está aqui num local onde houve contaminação, ele está todo murado, e as plantas então foram colocadas aqui porque a gente pode ter atuação direta delas, né? Então, por exemplo, termo amplo que descreve o uso de plantas para remover, conter ou transformar contaminantes. A maior parte delas contém, são bioacumuladoras, né? E envolve frequentemente a participação dos micro-organismos do solo. Claro, vocês não estudaram a rizosfera? Então, claro, né? Bom, gestão ambiental. Opa! Eu sei que está difícil pensar agora, então já vou falar e não vou perguntar para vocês. As plantas não têm um ciclo? Chega um momento que elas não vão morrer? Aí como é que acontece? Vai tudo para o solo de novo. Então, o grande desafio dessas técnicas é a disposição final desse material vegetal, por exemplo, de planta bioacumuladora, que bioacumulou, mas se ela se necessitar, ela morrer, volta para o solo, entende? Então, o grande desafio é a disposição final desse material vegetal que bioacumulou, por exemplo, metais pesados ou outras substâncias.
Aí eu não sei se vocês viram alguma questão de discussões relacionadas à disciplina de gestão de resíduos sólidos. Ou se vocês já fizeram. Fica uma questão para vocês tocarem na disciplina. Esse é o grande calcanhar de Aquiles aí. Aí as plantas, gente, elas podem acumular ou hiperacumular muitas quantidades de metais, né? E o certo é que elas sejam colhidas e eliminadas. Mas isso está muito ainda, não sei, né? Então, as plantas, elas conseguem fazer essa retirada do local contaminado. Então, isso é muito bacana. Mas tem que ter um olhar para elas no final, senão a gente volta com um problema, tá? Dentre essas plantas bioacumuladoras, nós temos alguns exemplos pelas espécies, vocês assim não vão saber de cara, mas olha a quantidade de metais pesados. O cádmio tem muito em celulares, né? Chumbo, estrôncio, zinco e cádmio, né? Cobre, zinco e cádmio, níquel, né? E aí alguns exemplos de planta. Então, a mostarda, e tem gente que gosta de comer a mostarda. Eu acho legal também, só cuidado que mostarda dá em qualquer lugar. Tem gente que joga restos de agrotóxicos justamente nas beiradas, pega esses vegetais, né? Então a mostarda ela consegue pegar cádmio, níquel, chumbo, estrôncio. Aqui já é porte arbóreo, jacaré, mandico, jacaré, consegue pegar zinco e cádmio. Aqui a Dendropanax, a Maria Mole, também consegue fazer acumulação de metais. Aqui já o Araribá, árvore das patacas, timbó. Aí ela vai também pegar zinco, cobre, zinco, cádmio. Aqui já é uma fitodegradação. Aqui, dependendo do composto orgânico, solúvel em água, a planta vai passar para a planta e ela vai ter, na verdade, pelas enzimas dela, condição de quebrar um composto. Então, por exemplo, degradação de TCE por pouco uso. Então, isso existe, mas acho que em menor grau, tá? Aqui, uma outra ação da planta, ela pode fitovolatilizar. Então, o que acontece? A planta perde os nutrientes por fluxo de massa ou, eu perdi o outro agora, difusão. Aí o que acontece? A água vem, vai levando também compostos, geralmente são os minerais, aí sobe, para no final a gente ter a transpiração, que a água sai do estado líquido para o estado gasoso, não é isso? É por isso que quando a gente está embaixo de uma mata é bem mais fresco. Esse processo ele precisa de energia, por isso que fica fresco, Aí o que acontece? Então, acaba que dependendo do composto, ele pode ser levado para a atmosfera pela planta, bastante também. A gente tem um controle hidráulico. Então, algumas plantas, elas também, exatamente, vai transpirar intensamente, e isso vai influenciar o lençol freático da região, Aí essa atividade, ela é benéfica quando limita o transporte do contaminante em reservatório de água, Está diretamente relacionado à fitoextração e fitodegradação. Nós temos aqui a risodegradação. Aqui vocês vão entender melhor com a parte da risosfera através dos endocríticos. A gente trabalhou muito isso, Então, a exudação e a secreção de composto de carbono na risosfera, a partir das raízes, estimula a microbiota do solo dessa região. Tendo os micro-organismos nativos ou colocados no consórcio que vão proliferar com maior atividade nesses oásis, aí a gente vai ter a degradação de contaminantes. Aí seria uma junção da atuação da planta com os micro-organismos, e um dos capítulos do livro do Itamar está falando sobre isso. Aqui é a fitoestabilização, Então,
Lupa, a microbiota do solo influencia as taxas de ciclagem e acúmulo da matéria orgânica no solo. Vou passando rapidinho, nem dá mais tempo, tá? E aqui aconteceu um probleminha aqui. Desconfigurou. Aqui já é uma outra situação. Agora a gente sai da parte de planta e a gente vai para a bioventilação, tá? Então, eu falei lá na hora que fala da bioestimulação, fala que outros compostos podem ser usados que não só o nitrogênio e o fósforo. Então, nesse caso aqui, gente, a gente vai usar o ar. Ou o ar que tem o oxigênio, ou o oxigênio direto, ou o metano para processos anaeróbios. Então, no fundo, o ar, o oxigênio ou o metano, eles, na verdade, estão estimulando os processos aeróbios ou anaeróbios, tá? Então, não deixa de ser uma forma de bioestimulação, só que tem esse nome, bioventilação. Então, o que acontece? O ar e o oxigênio promovem o metabolismo aeróbico rápido. Metano, fonte de carbono e energia promovem o metabolismo dos sistemas anaeróbios, tá? Então, por exemplo, vocês já viram composto? Compostagem, processo de compostagem? É uma das formas da gente trabalhar com biorremediação, a compostagem. Tá? É uma das formas da compostagem, gente, a gente sempre vai ter que virar na enxada para o ar entrar, ou quando a gente tem fazenda que produz composto, aí já não é ligada não é ligada na área de vocês, é para usar na lavoura. As pilhas são tão grandes que entra canos embaixo para levar o ar, porque o processo é aeróbico. Se a gente não revirar a pilha ou a leira, ou não tiver canos em algo de estrutura muito maior, o processo não vai seguir adequadamente, porque não vai ter o estímulo. Tá? Então, aqui um desenho, aqui uma ação de bioventilação no lugar, ó, a poluição já urbana. Tá? Aqui, aí vem o Lane Farming. O Lane Farming é uma técnica muito bacana. Essa técnica, ela é ex-situ, tá? Então, o Lane Farming, o que significa? A gente precisa ter um solo profundo, bem drenado. Então, a gente precisa de algumas características de um solo muito bom. E esse solo vai ser o local em que o solo contaminado será levado para lá, tá? Então, o que acontece? A gente pega o solo contaminado e transporta ele até o local do solo preparado para receber um solo bom e com várias características físicas boas. Coloca o solo contaminado aqui. Aí a gente vai ter, vocês entenderem, na próxima. Olha, cadê a foto, gente? Aí vai ter aração e gradagem para misturar o solo contaminado no solo bom. E aí, as características do solo bom, junto com os micro-organismos daquele solo bom, vão trabalhar em cima do material contaminado. E aí, nesse caso, por exemplo, é uma técnica ex-situ, ou seja, teve que pegar o solo de um local e levar para o outro. Isso é que é ex-situ, e não in situ, que é no local. Mas as técnicas de biorremediação in situ, como a bioestimulação e a bioaumentação, podem ser usadas aqui, por exemplo. Para ajudar nesse processo, a gente pode colocar nutrientes, bioestimulação, e a gente também pode colocar consórcios aqui, que vai otimizar tudo, né? Então, aqui tem as características, né? Consiste no espalhamento dessa mistura, justamente para acontecer as transformações, né? Camada impermeável abaixo da superfície, em geral em argila. Camada de material é arada, gadeada para promover ação e mistura, né? Aí já vai diminuindo a concentração do poluente e tem uma maior atuação. E claro, ela pode ser associada com a bioestimulação e a bioalimentação, né? Então aqui vocês veem que isso aqui não é brincadeira. Olha a roupa, olha os EPIs dessas pessoas.
Então, são áreas extremamente contaminadas, né? Melhor, que estão recebendo, são coisas muito grandes às vezes, que estão recebendo contaminantes que são muito sérios. Então, olha como é que eles estão atuando aqui para que eles próprios não se contaminem, né? Então, uma prática muito usada lá fora, tá? E que traz ganhos, mas tem que ter todo um cuidado com o solo que vai receber e com as características do poluente. Então, tudo tem que ser bem estudado para a escolha da técnica. E esses locais, eles têm que ser mantidos longe de animais e de pessoas. Ele tem que estar isolado de alguma forma para evitar o acesso, né? Então, a compostagem é outra técnica que a gente pode usar para biorremediação, né? Em que nós temos o uso dos micro-organismos transformando esse material, especialmente os termofílicos, a hora que a leira chega a 60 e poucos graus, 70, é um processo aeróbico, é ali que mata praticamente todos os patógenos, porque eles não são termofílicos, eles são mesófilos, aí mata, né? E aí você, no caso de vocês, em que isso aqui vai ser usado como técnica de biorremediação, o composto gerado ele ainda realmente pode ser rico em alguns metais pesados. Então, lá nos Estados Unidos, tem regras muito fortes em que esse material pode ser usado na adubação de parques, jardins e acho que florestas. Mas esse material resultante absolutamente não pode ser usado para adubar a plantação de consumo humano e dos animais de produção que a gente vai se alimentar. Então, ele não pode ser colocado em nenhuma lavoura que se destina ao consumo humano ou dos animais que a gente vai consumir depois. Então, a regra é muito clara nos Estados Unidos. Antigamente, eu não sabia das regras aqui no Brasil e passou muito tempo, eu não me atualizei, estou sem saber sobre isso. Então, os compostos a partir... Tem alguém conduzindo compostagem ali em cima? Naquela área de vocês ali, que a ideia era fazer compostagem relacionada a essa parte ambiental. Já teve toda uma coisa lá para isso, mas acho que nunca saiu realmente então. Então, o composto gerado disso, ele tem que ter alguns cuidados em relação àquilo que ele ainda reside nele, exemplo dos metais pesados. Tá? Aqui eu vou passar rapidinho, porque aqui está falando de diferentes tipos de sistemas e fazendo uma questão em relação ao custo, os custos mais elevados e a questão do tempo. Então, processos praticamente sem custo nenhum. O pior deles, que é a atenuação natural, que a gente não vai fazer nada, é o que vai demorar mais tempo e aí vai caminhando à medida que o custo vai aumentando também para a redução do tempo em que a gente tem o resultado, tá? E aqui, vantagens e desvantagens, né? Então, geralmente são técnicas mais baratas comparadas às técnicas químicas, tá? Processo natural com baixo impacto ambiental, então ele realmente acaba tendo uma aceitação da opinião pública muito maior por conta disso, tá? As técnicas de biorremediação requerem tempo e não se pode prever a sua eficácia, tem isso também, então precisa de muito tempo. E o que acontece? Em várias situações de biorremediação, a gente não tem a retirada do contaminante total, tá? Então, elas podem ser muito exitosas, né, diminuir grandemente, mas ainda fica alguma questão ali. Mas nem por isso elas deixam de ser utilizadas. Muito pelo contrário, elas estão cada vez mais utilizadas. E aqui, aqui algumas desvantagens, né? O percentual remanescente, o que seria o ideal, e aqui mostrando que nós temos um resíduo, uma concentração. Então, o que acontece? Por que isso, né? Entre outras razões. Aquele material restante pode ter sido absorvido nas partículas do solo, pode estar no interior de agregados, então reduzindo a capacidade microbiana, coberto ou protegido do ataque enzimático, né? Então, ele vai reduzindo, mas ele pode não
realmente finalizar por completo. E aqui, né, a gente tem que conhecer o contaminante para que a gente escolha as vias de degradação, já tem conhecimento para isso, e aí a gente poderia, então, decidir sobre o nosso consórcio. E decidindo sobre o nosso consórcio, a gente também decidir o método que seria mais eficaz nesse trabalho aqui, né? A gente tem que ficar de olho nisso aqui, o princípio da infalibilidade microbiana, porque todo mundo acredita que eles vão resolver tudo e calma, que também não é assim, né? E a gente tem que pensar também na modificação das condições do solo. Então, lei de Liebig, ou Liebig. Essa lei, ele é responsável pela lei do mínimo. Vocês viram isso em solo? Não. Eu acho que eu vou ter dificuldade para desenhar um barril. Mas, está mais ou menos. Aí, geralmente, ele tem um negócio aqui. E no desenho animado ele faz assim, não faz com um barril de madeira, de repente? Não é assim? Vocês conseguem reconhecer pelo desenho animado? Então tá bom. Então vamos dizer que o barril quebrou aqui, ó. Aqui também quebrou. Então, se está quebrado aqui, o barril vai poder encher até o final? Então é o seguinte, gente, né? A planta, ela não tem como, a planta, o micro-organismo, ele não tem como fechar todo o ciclo dele se tiver faltando nutrientes que são essenciais. É a lei do mínimo. Então, por exemplo, as plantas, elas precisam de micronutrientes e macronutrientes. Qual que é mais importante? Não tem. Os dois são tremendamente importantes, porque eles são necessários para a completude do ciclo da planta e dos micro-organismos também, né? Aí o que acontece? Mais macro, ele é necessário em uma quantidade e o micro em menor quantidade, só isso. Eles são ambos essenciais. Então, na hora que a gente passa por uma limitação de nutrientes, isso vale para a planta e para o micro-organismo, aí ó, parou, as coisas param. Então, a gente tem que estar de olho na modificação das condições do solo e de olho nisso. Então, a gente tem que estar de olho para colocar naquele solo, por exemplo, ficar de olho na temperatura, na umidade daquele solo, porque os micro-organismos precisam de água, a planta não precisa de água, nutrientes e substratos, senão para. É como um barril furado, ele para, né? E condições redox. Condições redox é o que vai prevalecer ali? Está prevalecendo muito positivo, está predominando os processos aeróbicos. Potencial redox bem baixo, negativo, predominando os processos anaeróbicos. Então a gente tem que estar de olho em tudo isso para a gente ter sucesso, né? Na prática do... E aí fechou o último slide, né? Então, o micro-organismo deve ter atividade metabólica para degradar o contaminante. Então, isso não é um oba-oba. Tem um contaminante ali e a gente escolhe qualquer micro-organismo. Não, pode dar tudo errado. Hoje a gente já tem conhecimento técnico de ferramentas moleculares para saber o que o micro-organismo tem e qual que vai ser mais eficiente para degradar o contaminante. O contaminante deve estar biodisponível, senão insucesso, e o custo da bioremediação deve ser menor do que os custos de outras tecnologias utilizadas para a remoção de contaminantes, que tem várias, mas muitas são de alto custo. Então, toda vez que, ao fazer toda a análise, o custo da bioremediação estiver abaixo, aí ela deve ser priorizada pelas questões mostradas. Eu vou passar o slide para vocês, gente. Aí é o seguinte, ó. Desse assunto só tem um slide,
E se vocês levarem no livro do Itamar, na parte de petróleo, derivados do petróleo, vai ter várias dessas explicações aqui que eu dei. Na linguagem do livro, mas vai ter várias das explicações, né? Aí hoje a gente fechou essa parte toda do disciplina. E eu vou pedir desculpa a vocês e agradecer imensamente por vocês terem ficado até agora pra gente fechar tudo, né? Porque vocês me desculpem, eu atrasei e foram o quê? 20 e poucos minutos de atraso. Como eu estou vendo a carinha de cada um de vocês, eu estou vendo as carinhas assim tremendamente baqueadas. Hoje foi a última aula, semana que vem tem as últimas aulas. Hein? Aí vocês dão as avaliações. Trabalho. Oi? Eu vou fechar a distribuição. Eu terminar falando. Aquela parte das áreas que vocês fizeram, eu falei que ia dar uma pontuação boa.